Começando mais um Cine Blá 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 e nessa abertura igualzinha ao do filme você já tem uma noçãozinha do que a gente vai falar hoje, não é? Exatamente. Novamente nos apresentando, sou o Vitor Scherpinski com os nossos comentaristas, o Chubby Comunist, Marquinhos Lee Teixeira. Chubby Comunist, Comunista? Chubby Comunist. Ainda mais para o programa de hoje, né? Então, exatamente. Não, claro. É. E apoiando sempre os vietnamitas, né? Como sempre, né? Foda-se imperialismo estadunidense. Isso mesmo. Como é a minha frase? Isso é essa. Foda-se imperialismo estadunidense. Gol vietnamitas. Tá certo sangue do eles. zóio. E o nosso outro querido é o nosso Luizinho Spike Cock, o maior alcoólatra desse Brasil. Não precisa revelar isso, Vitor. Olha quem fala, né? Que me chama aí Luizinho pra... Canabraba, né? Luizinho é apelidado de Canabraba. Canabraba aqui. Não deu nem tempo de beber nesse programa de manhã, né? Tô zoando. De manhã o Luizinho já foi tomar aquele pilequezinho dele pra acordar. Já uma cachaça. Tô Pra zoando. vir preparado aqui pro embate, né? Claro. Já empolgado. E o Marcos, vamos lá, qual que é o nosso filme de hoje? Bom, nosso filme de hoje é o Apocalipse Now. Para alguns, a obra-prima, né, do Francis Ford Coppola. Para outros, apenas um grande filme, né? Que fala, e também um grande filme sobre um tema bastante, um tabu, né, norte-americano, que é a Guerra do Vietnã. E pra outros é só um filme legal. Ah, Vitor. Vai ter discussões aí. Vai virar discussões aqui Esse no filme grupo, legal, né? esse filme legal não Né? é muito bom. É, essa, porque essa... querendo ou não, o Apocalipse Now depende muito também das versões que foram assistidas, né? Isso realmente, eu tenho que concordar. É, porque às vezes é uma Sim. cena deletada ou não, pode se encaixar bem no filme ou não. E faz toda a diferença de ritmo É, do filme, dá pra dar um cara. ritmo Eu não diferente. gosto de versão diretor. Nenhum diretor quando faz versões. Para os ouvintes que possivelmente não saibam, o Apocalipse Now ele tem duas versões, né? Ele tem a versão que foi para os cinemas, que é uma versão de 2h30, mais ou menos, e a versão Redux, que é a versão do Francis Ford Coppola, né? Que é o diretor do filme. Coppola Certo. que fez o Poderoso Chefão, o Drácula de Bram Stoker. E a versão dele tem, tipo, 3h20, mais ou menos. Nossa, maçante. Foi lançado em 2001, né? Final de carreira de A versão Coppola. Redux foi em 2001. Na verdade, ele tem a versão do cinema, né? Que ele preparou no Sim. Festival de Cannes, né? E que é basicamente quase isso, 3 horas, 6 horas e 13, algo do tipo. Que ele teve que fazer às pressas. Será que a versão Redux Mas ao é festival- mais próxima de Cannes? Talvez sim, mas é que na verdade Não não sei. ainda não seria o que ele queria. Ele meio que montou às pressas para poder jogar o filme no festival. Só que E ganhou, né, filha da e mãe? ganhou ainda. Ganhou. Você falou, o filme é jogado às pressas, né, para o festival. E aí E agora depois tem- ele lançou em seguida para estreias do cinema, né, a nível mundial, nos cinemas americanos também, uma versão que é a versão que todo mundo conhece, que a gente tem 2h33, 2h35. Que é a versão, digamos assim, que ele preparou com mais tempo para poder montar e lançar para os cinemas, né? E foi com que qual ele participou também no Oscar. Sim, e agora tem a versão de 40 anos, que é o Final Cut, né? Ele lança uma outra versão. Ah, vai tomar no cu. Agora agora Que ele tira uns minutos a mais, mas o falaram som, ele quer fazer o som, a fotografia muito melhor do que... vai ser em Ultra os outros. HD, né? A qualidade vai ser outra. né? Totalmente diferente. Parece que já foi exibido em alguns cinemas dos Estados Unidos agora em agosto, né? Sim. Foi a até em versão de IMAX, 40 anos. então parece que lá fora já exibiram. Esperamos aqui que no Brasil, né, uma dica aí para quem estiver nos ouvindo, né, distribuidoras, principalmente dos cinemas, né, no Brasil, para poder comprar esse filme e exibi-lo aqui, pelo menos por, né, seja por um pouco tempo, mas pelo menos exibam, por favor, o Apocalipse Podia Now. vir da Mostra Internacional, né? Oi? Podia vir da Mostra Luiz, Internacional, olha, né? eu também tô acreditando, viu? Espero que alguém da Mostra esteja ouvindo você
que os filmes não estejam todos selecionados ainda. Porque deveria. Gente, o cinema tendo corte, o Festival do Rio talvez nem aconteça. Vocês acham mesmo que eles vão conseguir trazer um filme desse porte, 4K, caralho, A a 4, esperança é a aqui no última que Brasil? morre, né? A esperança é a última que morre. A gente imagina que... Eu acho difícil, mas... a gente imagina, Até que eu não sei também nem se tem cinema 4K aqui no Brasil. Tem? Oi? Cinema 4K? Tem? É o quê? Os IMAX são 4K? Não sei se é o IMAX ia ser 4... Acho que na verdade o cinema não tem isso de qualidade, porque ele vai de 4K, por exemplo. Acho que o filme eles conseguem exibir uma qualidade Ultra HD dependendo da projeção da tela. Eu acho que os IMAX fazem isso. Acho que Então, talvez o IMAX IMAX seja 4K, porque mais ou menos que a qualidade padrão do cinema é 2K. Essa é a qualidade padrão do cinema. Não, sim, mas eu acho que os IMAX chegam a emular isso. Posso estar errado, não sei. Né? Como eu também não entendo. Pode ser. Talvez o IMAX. Eu também não sei. Não entendo de projeção de imagem IMAX. em sala IMAX, muito menos em sala de IMAX. Então não sei dizer se isso é verdade ou não. Né? Se tiver algum ouvinte aí, fazer um comentário pra gente, depois o Facebook conhece, saiba sobre essa projeção, por favor, né? Nos corrija se a gente estiver errado. Sim. Então, mas vamos falar do filme, né? O que importa no podcast aqui nosso é comentar o filme. E só para fazer uma palhinha, né, para começar, ele foi baseado num livro, né, chamado Coração das Trevas, né, The Heart of the Darkness, né, um livro do século XIX, que basicamente a história do livro ele vai permear também o filme, na verdade, vai permear basicamente a história do livro, né? No livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad, um grupo de colonos vão atrás de um amigo que desapareceu, né? E nas florestas de algum país do continente africano. E nisso que eles encontram, o amigo está fazendo parte ali, ele meio que se tornou o líder, né? Como se fosse um deus, né? Um poder teocrático de uma comunidade ali, dos povos que foram para colonizar, né, de uma tribo africana. É legal porque fala sobre justamente a época do imperialismo, né, do século XIX. O imperialismo que havia provocado todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, né, todo mundo conhece, né, a história do imperialismo, a partilha da África, e o Coppola joga essa história do imperialismo do século XIX para o neo-imperialismo, né, pode dizer que não existe um neo-imperialismo. Tô brincando nessa nomenclatura, tá? Mas existe uma forma de imperialismo nova que é os Estados Unidos durante a época da Guerra Fria. Pode dizer que é uma continuidade em história, nós estamos com uma continuidade de imperialismo, né? A época da Guerra Fria também foi tomada por descolonizações, mas por colonizações até mesmo formais, no caso de invasão no Vietnã, pelos Estados Unidos, como também colonizações informais, que vieram através de valores culturais, né? Como, por exemplo, o Brasil foi influenciado informalmente pelos Estados Unidos por ter invasão cultural. Mas é isso, e é interessante notar que o Coppola traz resgate para uma guerra que até então, quando ele fez o filme, era recente, né? Ele começou a fazer Apocalipse Now, havia pouquíssimo tempo que acabou a Guerra do Vietnã, né? Exatamente. Em 77 estava começando a fazer. Exatamente, a Guerra do Vietnã acabou em 75, quando eles tiraram... 2 anos depois. Exatamente, né? Pouquíssimo tempo. E é um retrato, por mais que eu ainda prefira, né? Como a gente já estava discutindo, né? O Franco Atirador, né? Acho que é um pouco melhor que o do Marco Cimino, né? Michael Cimino, né? Eu também acho que é um filme melhor para tratar o assunto da Guerra do Vietnã, mas Apocalipse Now, para mim, tá ali, né? Já considerei muito e depois que eu revi também, me deixa aquela dúvida de colocar também na frente do Franco Atirador. Então eu fico, às vezes, né, naquela dúvida. Será que qual o melhor filme sobre a Guerra do Vietnã? Franco Atirador ou o Franco Atirador, né? Eu não posso... Eu vou dar uma de Glória Pires. Eu não posso opinar porque... Eu posso opinar. Não, é muito bom também. Mas eu fico nessa, né? Agora qual colocar? E como eu revi, né, pro podcast recentemente. Eu não revi mais o Franco Atirador. Vou rever. Pelo que eu vi do Apocalipse Now Redux, eu falaria o Franco Atirador. Oi? Mesmo não assistindo. Pelo que eu assisti do Apocalipse Now Redux, eu faria Franco Atirador, mesmo sem assistir. Vitor, não, você ia assistir e falar que gosta de um filme, não rola, hein? Eu tô brincando, tô enchendo o saco. Tô zoando. Não, e vai ressaltar que esse livro do Coração das Trevas antes era para ser adaptado pelo Orson Welles, né? Então teria uma outra visão
na época. Ah, eu não sei que ano Gênio. que Orson ia Gênio. dirigir Deus esse do filme. cinema. Mas aí não acabou acontecendo, enfim, e aí acabou parando muito E no que com Coppola. não seria também anulado o trabalho do Coppola, né? Porque você vê, o Orson Welles talvez traria ali aquele ambiente, né? Da Primeira Guerra Mundial, até mesmo da Segunda Guerra, Sim, pode né? ser. Não sei como seria a visão. Se fosse filmado no período anterior, se fosse filmado, por exemplo, nos anos 40, né? Nos anos 50. Já nos anos 70, o Coppola trouxe para uma realidade, né? Bem abrasivo, assim, pro tabu americano, que era a Guerra do Vietnã. Eu gosto muito do discurso do Coppola em Cannes, que ele fala que meu filme não é um filme, meu filme não é sobre o Vietnã, ele é o Vietnã. E como foi uma loucura. Nós o fizemos do modo como os americanos estavam no Vietnã. Estávamos na selva, éramos muitos, tínhamos acesso a muito dinheiro, muito equipamento. E pouco a pouco ficamos loucos. Adoro esse discurso que ele falou em Cannes. E condiz totalmente com o filme dele, né? Porque o pessoal lá é insano, velho. É insano. De insano do começo ao fim. Assim, é raro as pessoas lúcidas que tem naquele filme. Não, que eu acho que eu só lembro de um ou dois personagens. Não tem. Mas eu acho que personagem... acho que a proposta, né? É não trabalhar com a lucidez, né? Sim. Trabalhar com... Sim. Acho que até mesmo o surfista lá que é doidão. O maníaco do tempo. Não, na verdade, você pode pegar aquele. Não sei se ele é tenente general, que é o personagem do Robert Duval, que tem a frase mais icônica do filme, né? É o do surfista, né? Que eu adoro o cheiro de napalm pela manhã. Só essa frase, o cara falar que gosta do cheiro de napalm pela manhã, porque gosta de sentir o cheiro da gasolina, né? Sim, que faz ele ficar bem, né? Meu, só aí você já percebe o quanto que o personagem dele é um personagem psicótico, né? Fora também que ele manda ali os caras bombardearem a floresta, porque ele descobre que entre os soldados tem um cara que é um surfista profissional. E ele manda queimar a floresta. Eles surfam, pra né? ele poder Eles os caras surfam surfarem. no meio das bombas. Aí é pau comendo, guerra comendo, os caras não vão surfar surfando aqui. lá, ele tá nem aí. Aqui. Não, pode surfar. Pode surfar, vamos, quero que você surfe. O cara tá obrigando os caras a surfar, não. Tipo vai isso, lá, vai. obriga. Não, vai surfar que eu quero ir também. Eu quero que vocês surfem. É. Bizarro, cara. Total estranho. Mas é a loucura, né? Que a guerra proporciona. Exatamente, é a loucura que a guerra proporcionou aos soldados, né? É por isso que foi um problema, né? E na verdade analisar essa loucura, né? Que é o fator da loucura, né? Já no início, né? Que o cara tá todo louco lá na cama, né? Porque ele quer ir pro front, ele os helicópteros. Exatamente, o personagem do Martin, né? O comandante Willard lá, ele tá... Curiosamente, isso é uma curiosidade, né? O personagem, né, do Martin, né, o capitão Benjamin Willard, é homenagem aos dois filhos do Harrison Ford, assim como só uma curiosidade, né? E o Coppola quis fazer um agrado aí pro Harrison Ford e colocou o nome do personagem principal dos dois filhos, né, do Harrison Ford. E é interessante porque logo no começo do filme, né, você já, como você estava falando, você já vê, né, o desespero dele dentro do apartamento, porque ele quer ir pro front, quer ir pra guerra. Ele começa... Ele quer uma missão, né? Ele quer a missão, ele quer... Tanto que você já vê o psicótico dele, né? Como ele fica extasiado já com a guerra. Você percebe que ele já estava no Vietnã ali há muito tempo. Tanto que ele tá... Uhum. Ele tá em Saigon, né? Ele tá num hotel em Saigon. Ele tá ali no front faz muito tempo, esperando uma missão. Ele começa a ficar na verdade, eu percebo que o personagem dele já é um personagem enlouquecido. Começa o filme com ele enlouquecido porque ele já estava na guerra. O cara não tem mais estrutura, né? Emocional. E acaba em cena, eu lembro. Não, sem uma estrutura nenhuma. Dá pra associar sem estrutura nenhuma. Dá pra associar com o personagem do filme do Clint, né? O sniper americano, né? Do Eddie Cooper. O personagem que o cara fica sozinho, né? Na frente da TV. Lembrando os barulhos de bombas dos helicópteros, né? E ali a televisão desligada. Mesma coisa. Uma referência aí, né? Do Clint com o Apocalipse Now. Eu acho que toda a guerra, uma né? referência, Acho que a pessoa fica com trauma. Uma colagem visual. Isso que eu ia falar. Provavelmente o Apocalipse Now ele queria que editou, né? Porque tem até uma colagem, né? Com áudio que ele faz. Que é justamente isso, que o Victor acabou fazendo um barulhinho, né, no início do podcast, exatamente isso. Do ventilador, né, do teto e os barulhos muito boa essa edição. Dessa edição de mixagem.
do barulho dos helicópteros. Mas também você pode perceber que isso também faz parte do próprio, né, do próprio pensamento, né, um olhar do personagem do Willard, né, que vê a guerra ali, o cara tá sozinho com um copo de uísque do lado, deitado na cama, olhando pro teto, ele quebra o espelho, né? Dá o soco. E aí você vê claramente aquilo lá, o barulho do helicóptero não é só pra nós, espectadores, mas também é uma visão do próprio personagem, né, em relação à guerra. Sim, é o que tá passando na cabeça dele. Todas as imagens, né, que vai uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que, enfim, nessa cena, eu acho que no filme é a mais chamativa. Eu acho que o Coppola, ele usa muito bem sobreposições dentro da montagem, que ele consegue construir, porque tem esse som de helicóptero, aí sobreposição à cara dele, aí tem uma imagem de fundo de bomba explodindo, aí depois passa pro quarto, a cara dele, depois o ventilador, e nisso não tem corte, só fica nesse negócio de some uma sobreposição e vai outra, some uma e vai outra. E elas casam muito bem, ele consegue fazer uma fusão, eu vou dizer assim, didática, mas não no sentido ruim. Didática, tipo, você consegue muito bem, ele consegue passar muito bem o que ele quer com essas sobreposições. Eu achei isso bem, bem impressionante. Mas isso eu acho que é do Coppola mesmo, porque eu tava vendo cenas de outro filme dele, né, que o Luiz me passou, esqueci o nome agora, que ele faz a mesma coisa. Coração. Do fundo do coração, que ele faz a mesma coisa de sobreposição. Eu acho genial eu acho que o jeito que ele faz. Lá ele já supera a superposição. Lá do fundo do coração já vai além. Salvo engano, tá? Eu acho que ele não usa muito sobreposição, não usa o Poderoso Chefão. Não usa. Não, Drácula ele usa, mas tipo assim, ele é um cara que usa muito bem. Talvez tenha falado errado. Ele usa muito bem sobreposição. Sim, exatamente. Isso concordo. Até porque nesse filme é recheado de sobreposições também, não é só nessa parte não, tem mais. Sobreposições que ajudam mesmo a contar uma história. E tem fora a trilha sonora que é sensacional. Sim, a trilha sonora é genial desse filme. Mas tem fora a trilha, sobreposição no final, né, com o rosto do Capitão Willard, né? Sobrepondo uma estátua no Camboja. É fodástico aquela cena, é genial. E a trilha do The Doors, não tem como. Não só do The Doors, né, mano? Eu achei assim. Eu achei sensacional quando o Kilgore, quando ele. Que nem, né, que a gente disse que ele atacou uma base de Vietcongs. E era uma base bem pesada, assim, tipo, que ninguém tinha conseguido se infiltrar direito, essas coisas. Exatamente. Ele ataca só por causa das ondas. Sim. Eu achei sensacional quando começa a tocar Wagner. Não, é a Marcha das Valquírias. Aquela cena é sensacional. Né, sim, isso é genial. Aquela explodindo as coisas, assim. Eu fiquei assim, é quase um maestro, assim, como né? pros americanos, como se fosse realmente uma orquestra, um concerto, né? Destruir vietnamitas, assassinar civis, é como se fosse para eles uma festa, né? Por mais que o próprio Coppola fala que ele não fez um filme anti-guerra, ele chegou a fazer um comentário isso, não sei quando, ele falou que o personal não é um filme anti-guerra, que não é pacifista. Eu não vejo como pacifista, mas vejo como anti-guerra, no sentido que é uma crítica à guerra do Vietnã, né? Vejo como uma crítica, não é um elogio a Guerra do Vietnã, como por exemplo filmes. Não, eu vejo como uma crítica. Também, né? Porque não vejo, porque é exatamente isso, mas ele mesmo tentou dizer que não era um filme pacifista. Eu concordo, não é um filme pacifista, mas também não é um filme também que faz elogios à Guerra do Vietnã, é um filme crítico. Eu acho que Rambo, não é Braddock, por exemplo. Eu acho que depende às vezes um pouco do caráter do espectador, do caráter então da visão dele sobre, porque tem nego que pode assistir esse filme e falar, tipo, caramba, mano, que filme espetacular, olha como os caras estavam se divertindo, entendeu? Nossa, olha como é que a guerra deve ser legal e tudo. E tem a gente olha isso como, mano, os caras estão tudo doido, velho. Tipo, isso mas não é saudável. É uma loucura total, gente. Exato, mas não, é uma loucura total. Acho que depende muito da questão do caráter e da visão do espectador sobre a guerra. Porque um cara ficcionado por guerra vai assistir esse filme e falar, é isso mesmo, mano, tem que meter o louco, tem que matar os caras, ouvindo rock. Tem aquele personagem lá, como que é o nome dele? É um cara que tá se maquiando pra poder usar como camuflagem. Ele é um cara, ele é uma faixa. Ele é um dos caras mais loucos ali logo no começo, já, ele é muito louco já.
Não, o cara ele tá super brisado. Além de que eles tão, É, não, ele é o que mais fuma maconha naquele negócio, né? sim, não tem um normal, né? Na Não, o Dennis verdade, Hopper né? então tava. Mas falando que o Não, Dennis o Dennis Hopper, Hopper era. além do personagem que é jornalista, né? Além dele. O personagem dele ser um personagem já louco, porque o cara tá inserido no contexto, né? Daquela tribo, daquela organização que mitifica, né, o personagem do Marlon Brando, que é o Curtis, né? Como se Sim. fosse um grupo. Né, uma sociedade teocrática. E ele também, dizem, né, que durante as filmagens do Apocalipse Sinal, o Dennis Hopper tava usando muita droga, né? Ele Sim, entrava mas no qual o filme set normal do todo Dennis mundo Hopper? dopado. Cara, Dennis Hopper não é normal em nenhum filme, gente. Me desculpa. O cara, Cara, já ele entrou só faz dopado papel em de todos louco, os velho. filmes. E nesse entra falam que até Ele não é só dopado ele. por natureza. Falam que no Apocalipse Sinal, o Dennis Hopper tava dopado e todo mundo que tava trabalhando lá junto tava fazendo. Coppola junto também, né? Com certeza, que eu falo junto, todo mundo drogado. Porque é interessante filho, falar isso, vai- porque esse é um dos problemas, né? O Apocalipse Sinal ele ficou famoso não só pelo filme, mas pela maneira como ele foi produzido, né? Uhum. Só tragédia, né? Só tragédias, um Pior furacão que Cleópatra, ocorreu. né? Eles não estavam gravando no Vietnã, obviamente, eles gravaram um filme na Não, Filipinas. Filipinas. Teve um furacão lá que destruiu Destruiu o tudo, cenário né? inteiro, Agora, bicho, imagine. 3 meses pra reconstruir tudo. Aí, Exatamente, parece que o Coppola ele teve que colocar ele acabou colocando o dobro de dinheiro do bolso dele, dinheiro do bolso dele pra poder terminar a Eu produção acho do que ele filme. hipotecou a casa dele. Meu, Se o filme fosse fracasso, ele tá. hipotecou a fudido, casa né? dele, ligou pra amigos pedir dinheiro emprestado. O Dennis Hopper prestou dinheiro pra ele, o Marlon Brando já tinha uma grana e prestou dinheiro pro Coppola. O Coppola chegou a ligar na época, o George Lucas tava, né, basicamente estreando ali com Star Wars. Star Wars. E aí Isso, ele foi lá e pediu dinheiro pro George Lucas, ou seja, o cara se endividou pra cacete pra fazer o filme. Porque é aquele negócio, já que eu comecei a fazer o filme, eu vou terminar. Aí tem o Harvey Keitel, que fazia o Capitão Willard, né, no filme. Abandonou É a filmagem, verdade, porque isso. o Coppola acabou não gostando, ele foi embora. Aí fez o convite pro Martin Sheen. Martin Sheen, começou a gravar, infarto. E o Marlon Brando chegou sem saber o que ia gravar. tem detalhe Exatamente. também. Meu, você Ele tem que não gravar. sabia o que ia fazer. Não leu o roteiro, fez porra Ele nenhuma. não queria pegar o teu dinheiro e não participar do filme, mas aí, enfim, depois brigou com o Scorsese, com o Coppola. Não, e tem uma outra história ainda. Falam que o Marlon Brando ele havia engordado, né? Porque ele teve um problema com bebida, Sim, com droga. engordou demais. Ele pediu pra fotografarem ele só meio que da cintura, né? Um pouco mais da cintura pra cima. Deixar sempre ele dentro do escuro, né? Mas tanto que ele aparece a maioria das cenas, todas escuras, né? Porque Ele não aparece quase nada, É, assim, tipo, você consegue reconhecer direito ele. que Só ele reconhece por causa aparece, mas daquela percebe que voz aparece no dele. escuro, né? Porque ele falou, eu não quero que me vejam, né? Meus fãs me vejam. Ah, é? Ele fez É a tudo, exigência né? dele? Então ficou bom, pelo menos. Porque Ele faz exigiu sentido, isso. então. Mas, mano, imagina o Eu Coppola, achei mano. que era da fotografia. Eu falei, eu vou fazer por causa do Eu personagem. lembro que eu assisti, assim, eu vou dever pro espectador, né, para os nossos ouvintes, porque eu assisti muito tempo, acho que era adolescente. Eu cheguei a assistir aquele documentário, né, que a esposa do Coppola, Leonor, dirigiu, né, o Apocalipse de um cineasta, nos anos 90. Mas eu não lembro muito. O que eu lembro de assistir era isso, meu. Cara, o cara entrou num caos total, velho. Coppola foi tipo o Herzog com o Klaus Kinski lá, que quase matou o cara no set com o Nota 38, velho. A galera é toda surtada ali, filho. Tem o Lawrence, né? Como é o nome dele? Que faz o Morpheus no Matrix. O Lawrence Esqueci o Fishburne, nome dele. né? Ele tinha 14 anos na época, ele mentiu a idade, Que né? tinha 14, mentiu a idade ainda. Pra poder participar do filme é a desgraça, né? A pessoa Imagina o Coppola cheio na das filmagem. maconhas ali. O Coppola com um moleque de 14 anos no filmagem. Até terminar o filme já tava com 17 já, né? Porque o filme demorou tanto que... Exatamente. E você percebe, se for ver o filme, se você para pra analisar o personagem do Lawrence Fishburne, você percebe que ele mudou um pouco de uma cena pra outra. Fisicamente falando. Você percebe uma mudança, assim, bem... né? Mas aquela cena da marcha lá dos Exatamente. helicópteros, E o cara- eu sempre fiquei me exatamente. perguntando como que os caras fizeram aquilo, gente. Como que ele conseguiu filmar aquela cena, porque aquela cena é sensacional demais, cara. Como ele conseguiu filmar o ataque aéreo? Eu fico... A minha... A gente viu Doideira, por gente. que esse filme foi tão caro, né?
Só de olhar o filme. Aquela cena lá... Quanto de helicóptero Não, que tem. Não, é uma E produção... falando do helicóptero, vai vendo ainda. Os helicópteros eram do exército filipino, e naquela época a Filipina estava em combate ainda, né? A Guerra Fria estava em combate com regiões próximas. O exército pediu os helicópteros de volta, ia lá e ia fazer uma operação militar. Quando voltava, o Coppola tinha que pintar de novo o helicóptero. Gente, era só da raça do dinheiro, né? Mas... Nossa, eu só não falo que raça do dinheiro. essa produção é mais zicada do que o Don Quixote que nunca saiu, né? Isso é verdade. Pior que Cleópatra também, né? Porque Cleópatra também é outra produção que só desgraça também. Né? Sim, É isso que dá exatamente. fazer essas produções megalomaníacas. Megalomaníacas muito caras, né? Que nem hoje. Se o Coppola tivesse hoje com... né? Ele podia ter afundado o estúdio. Poderia ter afundado o estúdio, mas hoje teria todo um artifício Mas hoje seria maior. muito mais barato. Ele teria todo uma... pra fazer tudo hoje, né? Ele teria... Vai do teria digital muito mais lá. barato, era digital. Ele teria efeito, não. Aí ia ser... Se bem que assim, eu particularmente gosto muito mais de efeito prático do que efeito CGI. Não, então, Eu todo também mundo. prefiro da raça, assim. Também prefiro na raça também. Eu prefiro o efeito prático do que CGI. Né? Sempre. Porque tem história pra contar. Teve Furacão, teve outro ali. Não, Meu, Furacão, CGI, só isso é bota louco. lá, já cria da hora. Quem teve um problema com o Furacão também foi o Spielberg, né? Quando gravou Jurassic Park. Teve problema com o Furacão. Ah, é? Teve. Não sabia não. Mas aí já tinha uma produção mais... muito mais limitada. Quem gosta só mostra que ficou parado, porque não perdeu o cenário. O Coppola perdeu, né? Uma boa parte do cenário. Perdeu todo... Né? Aproveitando que a gente tá falando de produção, eu queria chamar a atenção pra uma cena muito rápida do filme que eu acho Qual assim cena? sensacional e que flerta muito com essa loucura da época da guerra do Vietnã. Sim. Que é quando, logo no começo, quando o Charlie Sheen, ó. O Martin. O Martin, ele... o Charlie Sheen é o filho, né? dele, né? O Ministério também. Pois é. Quando o Martin, o Willard chega na praia, né, do Kilgore, tem uma equipe de TV lá falando, não, você passa como se estivesse indo pra combate, né, porque a guerra do Vietnã, como a gente falou, eu acho que foi no Stranger Things, foi a primeira guerra televisionada, né, então, mano, era uma loucura, assim, Exatamente. você tava acordando no café da manhã, você tava vendo cabeça de Vietcong explodindo enquanto você tava comendo seus bacons com ovos, entendeu? É uma coisa muito insana, sim. velho. Exatamente. E vai para discussões de colégio, né? As crianças ficam perguntando, né? Uma coisa meio doida isso da guerra, quando né? eles trouxeram a guerra pra vida das pessoas, né? Dos americanos. Tipo assim, você não precisa ser um combatente para estar na guerra. Olha isso daqui. Tipo, mano, isso não é saudável, velho. E não é nem questão, assim, pelo fato de ser a guerra em si, né? Porque nós temos jogos de guerra, nós temos filmes de guerra, e isso não deixa ninguém ruim, mas o problema é ser uma coisa real que está acontecendo ali, entendeu? E são, tipo, crianças vendo e num horário onde todo mundo consegue assistir. Não é, tipo, 1h da manhã, quem quiser assistir, tem um canal específico disso. Não, sei lá, tipo, na BBC tava passando às 9 da manhã. Mas a violência... E vibrava com aquilo, né? Essa coisa meio patriótica, né? Essa violência isso, né? feita pelos Estados Unidos, ela também tem uma questão política bem forte, né? Porque eles usam, na verdade, isso como uma maneira de... Essa violência explícita, né? Essa catarse da violência, a gente vê recentemente na história dos Estados Unidos, né? Lembram? Quando... Acho que o Vitor era muito pequeno nessa época, né? Acho que o Luiz já era um pouquinho mais velho e o Luiz já era muito velho. Vai lá, velhões. Tô zoando. Eu não sei de nada, não. Tô zoando. Eu sou novinho também. Então, mas tem um momento na TV, né? Que foi recente, quando enforcaram Saddam Hussein, né? Saddam Hussein foi enforcado ao vivo. Claro que eu lembro. Ele foi enforcado ao vivo, cara. Eu lembro que foi a Globo acabou cortando, mas a CBN ela exibiu, né? Ali pra eles. Na íntegra? Na íntegra. O cara foi enforcado ao vivo. O pessoal... Mas tá assistindo de manhã a TV, preparando pra ir pra escola, o cara é enforcado ao vivo. É exatamente isso que causa todo o trauma, né? Vietnã, né? Causa... É loucura isso. Exatamente, é uma catarse, né, pela violência, de maneira que eles usam para controlar, né, e manter as pessoas sob controle, que é impressionante. E você vê também ali... por isso que os Estados Unidos é um país louco, né? Oi? Aí depois fala que Dragon Ball que incita a violência, né? Mas não é os caras estourando a cabeça de Vietcong e enforcando
o É Saddam Marilyn Hussein ao Manson, vivo, né? né? Verdade. É o Marilyn É o Manson Marilyn que cita Manson, violência. é desenho, é jogo, mas não é essas merda que eles ficam Cara, postando na TV, não. Postando, ó, mostrando na uma TV. guerra, né? Ah, essa cena que você falou do televisionado é o Coppola que tá ali, né? É o Exatamente, a Coppola Coppola e ali. o diretor de fotografia dele. Isso, Inclusive. exatamente, né? E, Fala, pô, esse sai da negócio câmera. de entretenimento, na verdade, a violência com entretenimento, você vê ali dentro do próprio filme, né? A maneira como os soldados eram tratados pra entretê-los, né? E aí você vê que tem uma passagem que Sim. é as playmates da Playboy, né? Tem um helicóptero da Playboy pra levar Uhum. as playmates no meio da guerra, cara. Os caras estão no meio de uma guerra, eles criam ali né, eles montam uma estrutura para receber e se você identifica isso, você sabe que isso é verdade, isso acontecia mesmo, né? Entre os soldados, elas vinham, né, para desfilar e, meu, Sim. chega a ser bizarro isso, né? Quando para analisar e ver até onde essa crueldade, né, o horror, esse horror humano chega, né? Horror, né? Como diz o personagem do Kurtz. Porque o horror é um tratamento, uma coisa bem importante do filme, né? Porque o bom eu gosto tanto do Apocalipse Now porque ele é um filme que ele é de guerra, obviamente você vê um filme que ele é de guerra, né? Um drama sobre a guerra do Vietnã, mas ao mesmo tempo, né? A passagem do filme também acaba tornando, como posso dizer, ele vai levando o filme para um lado mais fantástico, pro lado mítico, que é Não, principalmente a cena que o templo lá que tem o Kurtz. Aquele exatamente, templo é meio bem bizarro, fantasia, né? né? Aquelas Aquele cabeças templo... cortadas ali do chão, aqueles corpos todos. Eu É particularmente eu não assustador curti ali. muito como foi retratado lá. Não sei se é eu fiquei meio criqui com essa cena, assim. Mas eu particularmente não... Eu gosto. Eu achei que tratou os vietnamitas como uma sub-civilização, saca? Então, Tipo, mas acho que a maneira Mas eu como é que gostei. retratar, Victor, eu já vejo dessa maneira. Eu acho que não é. O Coppola não quis tratar de maneira para rebaixar o vietnamita, mas é a maneira como o colonizador enxerga o outro, né? É a visão do outro, do colonizador em relação a quem está colonizando. Porque no livro Coração das Trevas é a mesma coisa. Invadem uma tribo, né, no continente africano, e tem todas essas menções, né? De misticismo, né, de templos, de cultura, que pro colonizador é uma cultura exótica, cultura atrasada. Eu acho que ele quis retratar isso, Coppola, para retratar a mesma coisa do eu livro vejo Coração uma das Trevas. loucura. Eu Ver vejo os loucura. vietnamitas, né, Apenas isso. ali, na verdade, não é o Vietnã, já é o Camboja, né? Mas o Camboja como uma área, né, exótica e uma área que realmente transmite essa sensação de misticismo. Vejo que é isso, porque é a visão do colonizador. Querendo ou não, ali ele fez um retrato de então, mas colonização, é que né? tá, é a visão do colonizador porque em tese o Coppola tem essa visão do colonizador, ele mesmo, entendeu? Eu acho que chega... Pode ser, mas pode ser uma crítica dele em relação a isso, né? Não sei, não vejo assim eu acho não. que não, ainda mais pelo discurso que o Luiz falou dele, eu não vejo como uma crítica, não. Você acha que ele realmente quis mostrar, ele tem essa visão de colonizador, ele tem essa visão de que acha que realmente o Vietnã e o Camboja é aquilo? Eu acho que é assim, acho que deve ser aquela coisa inconsciente, saca? Tipo assim, que você aprendeu de um jeito, você simplesmente Sim, reproduz sem reproduz o que pensar. você aprendeu, né? Pode ser também. Eu acho que é isso, porque é que nem a gente, exemplo, uma das referências desse filme é o templo lá do King Kong. Mas Entendeu? não Que só é um- o King que Kong é um também, filme né? Uma super- referência dele. Ele faz referência também ao filme do Herzog, né? O Aguirre, Colera dos Deuses, O do Exorg também. Do Mas são Exorg, filmes Aguirre. que super exotificam, né, aquelas pessoas e tribalizam elas, como se nem uma civilização elas são tribais, então são tipo, saca? Entendi. Eu acho que a minha visão foi mais uma reprodução do que se aprendeu na época. Até porque, assim, eu sei que eu não posso cobrar uma militância do Coppola, porque ele nunca se disse militante, e o filme também é de uma outra época, eu não tô nem entrando nessas questões. É uma coisa assim que eu só não curti muito. Eu acho que foi mais uma reprodução da vida dele mesmo, assim. Não sei se tem uma crítica, não. Não, é assim, eu não vejo eu como acho que eu militante. vejo Eu acho que eu crítica. vejo como uma Não. crítica subjetiva, né? Ele não pensou em fazer essa crítica, mas eu vejo que ele fez, porque ele queria rodar esse filme antes do Poderoso Chefão. Só não conseguiu porque não tinha dinheiro. Já vinha pensando. Aí ele fez a filma dele, fez a carreira dele em cima do Poderoso Chefão. Quando dá pra lançar o segundo Poderoso Chefão, ele foi lá e assumiu a direção do Apocalipse Now. Então eu creio que, assim como o filme do Herzog, né, o Aguirre, Colera dos Deuses,
fala sobre colonização na relação do Ocidente com o outro, né? Dado como tribal, como atrasado, né? Eu acho que quis trazer esse aspecto no filme. Não como militante, né? Essa crítica à colonização, mas de maneira subjetiva. Eu acho que de maneira subjetiva ele tentou trazer, e eu vejo isso, né? A maneira do colonizador. Né? Parece até um filme de uma epopeia, né? Você o personagem lá do Martin, né? O Willard, e dentro de um barco descendo o rio, né? Teve até uma. Na verdade, tem muito ali da Divina Comédia do Dante, né? Você tem muito da Divina Comédia ali, os retratos dos corpos, né, jogados, como se fosse o inferno, né, o próprio purgatório dos livros do Dante. Eu vejo o inferno mesmo ali. Você vê o inferno ali, um monte de corpo, cabeça jogado, eles vão descendo, né? Vão descendo o rio, como se fosse realmente eu vejo como uma epopeia. Por isso eu disse que eu vejo como um filme de guerra, mas ao mesmo tempo um filme que trabalha com o lado da fantasia, né? Do lado do misticismo. É o que a guerra transforma aquelas pessoas, né? Eu vejo dessa forma, de uma crítica desse sentido, da loucura. Até que ponto chegou, porque ninguém ali é normal em sua consciência. Não, e essa loucura levou a dizimar o próprio compatriota, né? Porque o Kurtz mesmo... Porque queria acusar ele de assassinato, mas como você vai acusar alguém de assassinato naquele momento, né? Até ele fala, isso é loucura, né? Sim, não tem como você acusar alguém. O Kurtz ele mata um monte de gente, né? Ele mata um monte de soldado americano. Porque em tese é um assassinato fora... eles dão a desculpa, né? É porque, assim, se ele tivesse matado em batalha, beleza. Mas ele não, ele levou pra um canto XXX e matou a pessoa, entendeu? Então isso é homicídio. Tipo, mano, você... Mas o que isso faz a gente questionar a realidade da Guerra do Vietnã também, né? Porque ele fala, porque ele matou ali a pessoa e é um assassino. Mas todos ali são assassinos, eles matavam civis. Eu acho que por isso eu falo que o Coppola não pode ser militante. Mas o que ele faz lá traz pra gente poder militar o filme. Porque, por exemplo, tá falando disso, eles estão indo matar o Kurtz, uma missão para poder... porque o cara é um assassino. O cara começou a ficar louco e começou a matar a gente, né, até mesmo pessoas do mesmo lado, né, e levou o assassinato para além da guerra. E em cenas anteriores, você tem aquela cena do barco, né, que eles param um barco, né, que cruzam entre eles no caminho, eles vão verificar o que tem no barco e eles acabam atirando, né, nas costas de uma menina, e os outros dois estavam no barco, né? E no final o barco a menina estava escondendo um cachorrinho dentro de um... Sim. Como se fosse um balde, né? Ali você vê claramente, assim, que... óbvio, todo mundo já sabia disso, mas é uma comparação de uma cena porque eles mataram, né? Gratuitamente, né? E sem nenhum pudor, aquele negócio. Se for matar pessoas... Os assassinos de verdade teriam que matar todo o exército americano, né? Não só o Kurtz. Sim, e tem uma cena que ele fala que teve outro homem que foi também fazer essa mesma missão que ele e acabou ficando do lado do Kurtz. Exatamente. Né? Então já existia outras pessoas que tentaram fazer a mesma coisa e não conseguiram. Né? Eu acho que o Kurtz ele personifica aquilo que o exército americano transforma as pessoas em assassinos, só que ele assume o assassínio dele, né? Assume a personalidade de um assassino. Ele mata, ele usa carnificina, aquela violência catártica, ele decapita as pessoas, põe as cabeças na frente da entrada do templo, do lugar que ele mora. Então ali é um negócio medieval, né? Bem medieval, é a sanguinolência mesmo. Ele falou que ele é baseado num personagem. Eu acho que a construção do Kurtz, que nem você falou, é tão assim, o quanto que o exército americano produz, né, esses soldados, que eles mesmos chegam falando que ele tinha uma carreira perfeita, matava todo o objetivo dele, ele alcançava, matava quem ele devia matar, entendeu? Ele era o produto perfeito da guerra. Foi exatamente isso que fala no filme. Ele era o produto perfeito da guerra. Exatamente. Que negócio, né? Enquanto mata a favor do exército americano, a favor do governo americano, é positivo. É bom, é herói. Quando começa a matar fora do que o exército, né, o governo solicita, aí realmente é bandido, é um assassino, merece morrer. Bin Laden, né? O Bin Laden é um dos exemplos maiores, né? Que era associado aos Estados Unidos na época da guerra, lá no Oriente Médio. Aí passou uns anos, os Estados Unidos deu uma bota nele, foi lá... não, é terrorista! Enquanto a Al-Qaeda fazia serviço para o governo americano, né? Como também fazer revenda de armas,
Ok. A Uhum. partir do momento que a Al-Qaeda, né, começa a cobrar dívida do governo americano, aí torna-se, né, os inimigos. E tem que Terroristas. ser terroristas, né? E tem que ser destruídos. É isso mesmo. Acontece com o Kurtz. Enquanto ele mata pro governo é herói. Quando começa a desvincular dos interesses governamentais, aí ele quando cria ele mesmo, né? Criou uma própria sociedade Vamos dele, eliminá-lo. onde ele liderava ali. Aí ele é vilão. E eu gosto do personagem, por mais que tenha pouco tempo na tela, eu gosto do personagem do Marlon Brando, do Kurtz, né? Ah, querendo ou não, né? O Marlon Brando é um puta ator, né? Você cria uma expectativa, né? Você quer ver quem é esse General Kurtz desde o início do filme. Cara, te falar assim, é que nem eu falei, eu assisti uma versão Redux, né? Então eu achei o filme muito arrastado. Então eu tava assim toda hora, velho. Mano, como é que. Mano, chega logo essa merda de general pra alguém matar ele. Puta Calma, que Vitor. pariu, Vitor, mano. aquela. Mas até a cena da Valkyria já passou 1 hora de filme, você nem sente. Calma, Vitor, é uma Você- epopeia, é um caminho, Ah, né? fui. Ai. No cu essa epopeia, mano. É muito arrastado. Não é questão. Não é nem questão de ser grande. Até me refuto o que eu disse no começo. Não é nem questão de ser grande. Mas eu acho o filme muito arrastado, assim. Eu cortaria 1 hora do filme, que nem a versão do cinema mesmo. Eu Talvez cortava você 1 hora assistiu a do filme fácil. Redux, se você assistisse a versão do cinema, talvez você teria, né, você teria sido mais. Eu lembro um pouco da versão Redux, é uma parte com os franceses, né? Tem uma parte com um deles Você acha essa parte essencial pra cortar? Dos franceses? Ou você acha que Assim, eu deveria acho que- estar? Olha, ou eu não deveria? lembro muito. Quem se assistindo agora recente pode dizer se é essencial ou não. Na época que Então, eu vi, eu não lembro eu se acho era que muito assim, a parte dos franceses, importante. eu acho que a parte da mesa é legal, quando tá juntando, né? Porque eles têm uma coisa de falar sobre a guerra em perspectiva de outro país, entendeu? Que são os franceses falando sobre a guerra do Vietnã, falando que aquele lugar era deles, claro, né? Sobre olhares imperialistas da época. Mas que aquilo era o lugar deles, aí chegou a Rússia, chegou a União Soviética. Opa, chegou a União Soviética, chegou os Estados Unidos querendo botar banca lá, entendeu? Que os Vietcongs odeiam os chineses, odeiam a União Soviética, eles poderiam matar eles de qualquer jeito, que eles gostavam mais dos franceses dominando lá do que a União Soviética e a China, né? Então eu acho que assim, acho que é interessante para um contexto, assim, Peraí, pra Vitor, você tá também falando acho sobre isso. como que é? Fala, repete de novo que eu não ouvi. os franceses falaram, né, tipo assim, que os Vietcong, os vietnamitas, né, eles odiavam, né, os russos, a União Soviética, odiavam os chineses, né, mais do que odiavam os americanos, que no ponto de vista deles, eles até amavam os franceses dominando lá do que esses outros dois países É comunistas. porque. Sabe por que os franceses falaram Sim. isso? Porque os franceses eram os primeiros colonizadores do Vietnã. Sim, então, ele fala isso na mesa. Não, eles falam isso na mesa mesmo. Exatamente. Então eu acho que assim, é legal por uma questão mais de contextualização e curiosidade. Agora, como filme, eu acho que é dispensável. Eu não lembro muito dessa cena, eu lembro bem vagamente. Eu lembro que tem outra que eles. Da gasolina, né? Que eles vão tentar trocar gasolina pra tentar dormir com É, outras aquelas coelhinhas da Playboy. coelhinhas. Também não. Também não gosto dessa cena, enfim. É, Mas essa eu gosto dos cena franceses. eu acho interessante. É que nem assim, as duas eu acho dispensáveis. Porém, eu acho que talvez a das coelhinhas eu acho mais interessante porque você mostra o lugar da mulher nessa guerra. Porque o lugar da mulher nessa guerra como toda guerra, né? Ou ela era enfermeira, ou ela era atração para os soldados. Até que as coelhinhas, na versão Redux, né? Que tem uma parte que corta uma cena delas, elas têm 2 cenas. A primeira cena, elas aparecendo fazendo show pros caras, os essa caras não existe, conseguem se controlar e vão tentar atrás delas. Uns dizendo que é só pra autografar, mas pela loucura que tava lá, você vê claramente sim. que ia rolar um estupro coletivo. E tem a segunda cena que é quando o Wheeler juntou, né, alguns soldados e eles estão indo pro Camboja. E eles param, né, num acampamento, o cara chega e fala assim, me dá 2 barris de gasolina e eu te dou umas horas aí com as coelhinhas. As mesmas coelhinhas que saíram vazadas quando os caras começaram a invadir o palco. Né? E quando eles estão falando com elas, você consegue ver o quanto que a mulher é objetificada na guerra, saca? E na sociedade até. Sim. Porque elas começam a falar... elas começam. Primeiro que elas começam a falar pra elas, entendeu? Elas não estão conversando com os caras, elas estão conversando com elas. Elas estão meio que, tipo, Sim. parece que elas piraram na guerra também.
Elas ficam falando, tipo, ah, não, porque me falaram pra fazer isso, entendeu? Falaram assim, ah, coloca a fita aqui porque os homens gostam, entendeu? E eu fiz, mas eu não queria fazer. Entendeu? Mas eu fiz. E o cara só, ele tá ouvindo aquilo, ele tá passando maquiagem na cara dela, tá ajeitando ela pra depois transar com ela. E as duas, assim, que são duas coelhinhas que aparecem nessa segunda cena que foi cortada do cinema. Né? E as duas estão nesse naipe, entendeu? Uma com os pássaros dela e falando sobre a vida dela e falando. E o cara sempre confundindo, entendeu? Toda hora ela tá falando, ah, você é Miss Dezembro nela. Não, só Miss Maio. Aí o cara, foda-se, veste ela como a Miss Dezembro, tipo. A personalidade dela, a identidade dela não existe, entendeu? Existe as Misses, e se ele quiser que ela seja a Miss Dezembro, que é uma outra mulher, com outra personalidade, com outra identidade, ele vai fazer porque ele é o homem que quer comer ela, entendeu? Então, eu acho, assim, interessante por essa cena. Porém, na história, eu acho que também pode ser cortada. Então, a cena dos franceses eu acho interessante, mas eu acho que é o ego do Coppola. Que ele não quis a cena porque não tinha orçamento, e simplesmente não gostou da iluminação e falou que não. Para os atores, a cena, faz de conta que essa cena não existiu. Vou cortar ela. Ou seja, né, não é nem o editor que comandou a montagem. Ele que não quis. Mas essa versão Redux tem eu acho isso meio estranho. completamente necessárias, né? Essas mas eu acho comentários que é das desnecessário. coelhinhas do Playboy, né, as Playmates, eu não lembro se. Não lembro muito bem dessas o ritmo, cenas, né? mas ela, na época, eu também não. Que eu, quando assisti, eu não gostei. E essa, a que mostra, a primeira que mostram elas tem no filme original. Mas o corte de 2 horas e 73, né, que foi de cinema. Uhum. Agora essa cena da troca da gasolina não tem. Na época que eu vi o Redux, eu lembro que tinha essa cena. Não gostei também. E no filme, quando eu reassisti agora, de 2 horas e 33, não senti nenhuma falta. E também, por mais que seja interessante a cena dos franceses na mesa, né, o jantar, eu também não senti falta dela no filme. Uma informação, eu acho. Oi? Eu acho que atrapalha muito o ritmo do filme. Assim, é uma informação a Porque mais. ela é longa, né? Tem 20 minutos a cena. Então, eu acho que atrapalha muito o ritmo. E até porque essa cena dos franceses é cortada com uma cena de um affair que o Wheeler tem com a filha do coronel francês. Entendeu? Que também não... Assim, dá pra tirar e dá pra dar um ritmo melhor no filme. Pra mim, o meu problema é que, assim, que nem eu falei, eu assisti a versão Redux. Não estou falando da versão do cinema. A versão Redux, pra mim, tem um puta problema de ritmo. Porque é muito arrastado. Você vê que a versão Redux tem quase 1 hora a mais do filme original. Então, mano, 1 hora a mais de filme, você tem um puta de um ritmo aí que você tem que construir que ele não fez isso. Entendeu? É muito arrastado. Tudo eu achei muito arrastado no Redux. Por isso que eu não curti tanto. Pode ser por causa disso. Não tenho certeza. Mas, assim, não. Mas é problema de todas as versões do diretor. O alter ego. Vocês Cortou, mas... a versão Redux? Não, tem que ver a versão Redux só pra sentir como é também, vai. Eu fui enganado. Pode até gostar mais do filme, eu fui enganado. Bom, na época que eu assisti, a primeira vez que eu assisti foi a versão Redux, né? Eu assisti que passava... Não, eu vi a primeira. A primeira que foi o Redux, depois que eu fui assistir a primeira versão. Né? O Lizinho ele tava com 30 anos quando tava acontecendo o filme, né, Luiz? Não precisa revelar ainda. Vi na pré-estreia, né? Não, mas eu não me incomoda essa versão Redux, né? Eu acho que tem cenas ali que são... Concordo com você, tem cenas ali que são desnecessárias, mas eu não acho que arrasta assim tanto o filme, né? Pô, Marcos, é quase 1 hora de filme a mais. Mas cena que não mas precisa. mas não é o tempo, né? Você não pode... Então assim, você julga a cena que a cena não se encaixa. Se o Coppola aumentou o tempo da duração do filme, mas as cenas... Não é o tempo que vai dizer se é carregado ou não. Talvez o que não tenha te agradado é as cenas que foram colocadas e pra você não... Não, mas assim, cara, eu acho que assim, se você não constrói a cena assim, só pelo fato de ter coisa desnecessária no filme, pra mim já torna o filme arrastado, entendeu? Porque eu tô assistindo lá 20 minutos de uma coisa que eu não precisava assistir. Bom, assim, eu posso comentar. Eu não posso comentar aquelas cenas deletadas que foram arrastadas ou não posso fazer esse comentário, porque eu não lembro da versão Redux. Eu assisti faz muito tempo, precisava rever para saber se estava arrastado ou não. Mas o que eu posso dizer, o Apocalipse Sinal, cada vez que o Coppola ele vai remontando o filme, ele vai criando um filme novo. Então a gente tem ali uns 3, 4 Apocalipse Sinaus, né?
Tem a versão Redux, agora a versão dessa, como que é? É Apocalipse... Final Cut. Final Cut, tem Apocalipse... Daqui a pouco, fim de carreira, final não sei das quantas. Mas o próprio filme, na verdade, a própria mídia na época, quando foi lançado o filme, né? Quando estava em preparação e montagem, eles chamaram de Apocalipse Nunca, né? Copacabana Monamor é a mesma coisa do Sganzella. Deve ter umas 5 versões dele. Toda vez que fazem um negócio é uma versão diferente. Ah, não, sim, tanto que na época do cinema, né, quando iam fazer o filme do Apocalipse, não, a mídia apelidou de Apocalipse Quando, Apocalipse Nunca, porque a montagem não estava saindo. Do que acontecia, né? Toda hora que remontava o filme, né, o Coppola não ficava satisfeito com a montagem que estavam dando para ele no final, e ficava toda hora remontando, né, e faz sentido. Mas você vê que mas é um filme que é um marco da história do cinema e, sim, pra mim, é um dos melhores da carreira do Coppola, né? É um dos melhores filmes de guerra também, sobre o Vietnã. Sim, sobre o Vietnã, sim, exatamente. Mas também é um filme também que eu gosto desse filme dessa parte por conta disso. É um filme de guerra, mas ao mesmo tempo fantasia, porque tem estado místico, né? Ele vai tratar sobre uma coisa além da guerra, né? Que é a questão humana, a questão da matança, da destruição, né? E como que isso acaba se tornando comum, né? Tradicional dentro da sociedade. Porque é ali que eles vivem ali matando e captando pessoas, para eles aquilo é super comum. Eles enxergam o Kurtz como um deus, né? Um deus sanguinolento. Uma coisa que eu achei assim, para não parecer o chato do rolê, que eu achei tipo bem foda. Eu acho que foi a coisa que eu mais, tirando a montagem, né? Eu acho que a montagem é a coisa que eu mais gostei no filme. É estranho eu falar, né, que o filme é arrastado, mas eu gostei da montagem. Você né? gostou? Então, viu? Que eu ia falar. Gostou da montagem? Bizarro. Eu gosto da montagem. Tá. Eu gosto de algumas cenas bem montadas. Não é o filme inteiro. É que eu acho que tem quando eu digo arrastado, não é que é mal montado. Eu acho que tem cena que não precisava. Tipo, sabe, tem muita cena no Rio e tudo. Enfim, eu acho que assim, dava pra reduzir o filme. Mas enfim, além da montagem, né, das sobreposições, que eu acho bem interessante, bem legal. E também, né, da trilha sonora que a gente falou, a fotografia desse filme, assim, eu acho que o jeito que ele usa os sinalizadores pra criar um trabalho de cor, assim, sim, que eu achei muito criativo. Eu olhei pra aquilo e falei, mano, você, filha da puta, você tem uma criatividade do caralho, porque ele usa sinalizador o filme inteiro, e assim, e você vê que ele consegue até justificar isso de uma maneira muito, muito, muito foda. Que é, tipo, os caras não têm arma, então eles jogam o sinalizador. Ou então, tipo, o cara foi brincar com eles e jogou o sinalizador no negócio. Então, o helicóptero vai pousar e joga o sinalizador. Então ele consegue arranjar um motivo para aquele uso de cores extravagantes a todo momento, que é super justificável. Você não se pergunta, você não fica falando, mas eles usam tanto sinalizador assim na guerra? Não, porque você compra a ideia que ele faz. Eu achei lindo, assim. Visualmente, assim, é um filme muito bonito mesmo. É a fotografia do Vittorio, né? Vittorio, agora esqueci o sobrenome dele. Que já fez os trabalhos com o Woody também. Enfim, eu acho que trabalhou com o Bertolucci no Bertolucci também. Né? Não tem como não acabou essa fotografia. E o Walter Murch no som, né? Que o design do som trabalhou recentemente com o Woody Allen, né? Nos últimos filmes do Woody Allen. Roda Gigante, eu acho. Roda Gigante, no Café Society também trabalhou. A fotografia é linda. Tem uns planos assim que, principalmente no começo ali, que eles estão indo cara. Em direção o Capitão Willard está indo em direção à missão dele, e tem uns planos assim de uma câmera que pega uns travelings que vai bem baixa mesmo, pegando os soldados caminhando e aquele fundo, né, a destruição no Vietnã, que é muito bom, genial. Eu gosto. Tem muita coisa interessante ali, né? Tem outra cena bacana, quando ele chega, ele tá procurando sobre informações em relação ao Capitão Kurtz, e chega numa unidade que os caras estão protegendo uma ponte, e aí os caras não têm liderança nenhuma. Um dos soldados fala, né? Os caras tenente, esse soldado. Tem gente escondida ali na floresta. Espera aí que eu vou matar. O cara tenta matar com um rifle, não consegue. O cara vem com lança-granadas. Aí mata. Aí ele pergunta, quem que é o líder? Não, mas não é você que é o líder? Pro líder. Você não é o líder daqui? Não, senhor não. Quem que é o líder de vocês? A gente não sabe, não temos liderança. Você vê quanto tempo que os caras estão ali naquele front,
quanto tempo os caras estão naquela batalha, não tem liderança alguma e foram largados. Ali eles foram abandonados pelo exército, né? O governo abandonou completamente aquele grupo. Mas né? eu achei que faltou uma coisa pra falar nesse filme. O quê? Que os Estados Unidos perdeu a guerra. Ah, não, exatamente. Faltou dizer isso, mas... Eu acho que faltou isso faltar no filme, porque assim mostrou todo esse negócio. Talvez não casasse. Não, mentira, eu acho que casa assim, ainda mais falou. Teve todo esse investimento, teve toda essa loucura aqui. E porque assim, né? Os caras chegaram lá falando, matar um bando de pessoa que não sabe nem, que deve usar arco e flecha. Chegou lá, mano, os caras tomaram uma sova. Sim. Mas tomaram uma sova. E eu acho legal que, assim, esse filme ele mostra a prepotência, né, dos Estados Unidos. Sim. Por mais que, né, tenha as napalms, que era 4, eles mostram muita prepotência dos Estados Unidos. Mas eu acho que só faltou, assim, esse comentário. Talvez seja um pouquinho de acho que não raiva, precisa assim, no meu coração. Viu, Victor? Porque, assim, porque filmes que falam sobre a Guerra do Vietnã, nenhum deles... Até mesmo o próprio Platoon, né, por exemplo, o Platoon e o Franco Atirador, eles não falam assim, vocês perderam a guerra. Mas você vê claramente que eles perderam ali você vê claro, não precisa nem falar, né? No Apocalipse Sinal você tem, você falou, prepotência do exército americano. Um exército completamente lunático, alucinado, loucos, né? Você tem ali matança exacerbada de civis. Eles, como você falou, eles sendo massacrados por um grupo do Capitão America, massacrado por usando arco e flecha. O exército completamente desorganizado. E ali um ex-soldado americano, um herói americano, líder de uma comunidade, né, tribal, onde ele é endeusado. Né, eles como um deus. Então eles têm todos os elementos que estavam deixando claro que ali a vitória americana nunca existiu. Diferente, como eu falei, de outros filmes, né, que falam sobre a Guerra do Vietnã, como o Rambo, o Braddock, onde fomos heróis. Somos heróis. Matança geral de cambodianos, vietnamitas Sim. E por aí vai. Ah, não, sim, eu não acho que é um filme, mas eu acho que, assim, talvez seja um pouquinho de raiva que eu tenho no coração, entendeu? Que eu gosto, toda vez que eu gosto de ouvir falar assim, Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã, sabe, dá um arrepio na nuca. E o que eu acho legal é porque é só matança, os caras só mostram matança de Vietcong vietnamita. Por exemplo, você pega Platoon, você pega o Franco Atirador, você vê Vietcongs enfrentando o exército americano, e você fica falando, nossa, cara, eles estão, né? Você vê eles enfrentando, né? E você vê a força dos Vietcongs. Eu acho genial quando o filme mostra isso, né? A força dos Vietcongs em relação ao exército americano. Matança. Em outros filmes você tem isso. Mas o Ligado ao Apocalipse Now, que não aparece o Vietcongs, e o legal é isso. Em nenhum momento você vê, né, essa os batalha atacando e matando. A única cena que tem de eles contra-atacando e acertando os americanos é aquela que o cara perde uma perna, né, logo no começo do filme. Sim. Que o cara tá lá, ele perde a perna e mostra ali, né, pra mostrar justamente isso, a destruição, né, e a matança. Mas você vê pouco, você não vê eles massacrando. Pelo contrário, você vê os americanos massacrando eles. Isso que eu acho interessante. Você vê sempre os americanos massacrando os vietnamitas, tanto civis quanto soldados. Você vê a mesma coisa. E falar nisso, uma coisa que eu acho muito interessante do filme, é só um trecho que aparece, essa loucura da guerra, é quando o cara tá lendo o jornal sobre o Charles Manson. É verdade. E isso reflete muito essa loucura que é da época da guerra, né? Exatamente. Esse serial killer que tinha, enfim, essa coisa perturbadora que os Estados Unidos estavam vivendo, né? Televisionar a guerra. O filme foi feito em proporciona todas essas coisas. Eu acho muito interessante poder o filme foi lançado em 78, só que ele foi feito... A história do filme se passa em 68, né? O filme. A história se passa em 68, no ano da morte, né? Da Sharon Tate. Não é na morte da Sharon Tate. Isso mesmo. Isso é verdade, é verdade, do jornal do Charles Manson. Do jornal, né? Fiquei pensando, né? A loucura. É mais um comentário dessa loucura da sociedade americana, né? Sim. Mas, cara, eu acho que assim, o Apocalipse Now, dentro, né, que nem eu falei, das minhas ressalvas, eu acho que é um filme bem legal, assim, acho que é um filme bem bacana. Eu acho que o maior mérito desse filme é fotografia, som, imagem e o
o comentário mesmo sobre a Guerra do Vietnã, que eu acho que é um comentário muito lúcido da guerra. Sabe? Um comentário lúcido com personagens não lúcidas, né? Sim. E eu acho que dá pra gente finalizar, né? O nosso podcast, que já deu um... A gente já discorreu bastante sobre o filme. E, negada, fala aí a nota que vocês dão pro filme. Luizinho, Marquinhos. E eu dou Cine, blá blá blá, certeza. Obra-prima do senhor Scorsese, tô com o Scorsese na cabeça. Senhor Coppola. Tudo a mesma época, tudo a mesma época. Tudo vai ser Nova Hollywood. A turminha né? de ouro, né? Tô com o Scorsese Nova na cabeça, Hollywood, sempre né? tem. Mas se bem que o Coppola, infelizmente, ele parece que parou no tempo, né? Não faz tão bons filmes como o Scorsese. O Scorsese continua... Ele e Jorge Lucas, né? Não, ele parou. Pra É que mim, o Jorge Lucas, só pra na minha produção, opinião, né? agora só... É ruim. Tem a ver com o podcast de hoje, mas o Jorge Lucas nunca achei ele um bom diretor. Acho ele muito superestimado, assim, ele é um bom criador. O diretor nunca foi... Ele é Também acho. produtor, na verdade. Né? É, um produtor. Criador de Até efeitos porque especiais. Os Star Wars, dos 3 clássicos, né, trilogia clássica, o melhor é Império Contra-Ataque, ele só dirigiu o Nova Esperança, né? Então eu nunca achei ele um bom diretor. E falar nisso, o Coppola falou que se ele morresse, George Lucas que continuaria a dirigir Apocalipse Now. Ainda bem que não morreu, né? Então, Ainda bem. vai que dirige, né? Vai fazer outra coisa, né? Porque se der pro Jorge Lucas, vai enfiar CGI no meio, certeza. O Ia ZTzinho ser voando. Apocalipse Now nas estrelas. Nas estrelas, vai vir o Darth Vader ali. Capitão Curtis é o Darth Vader. E Então. você, Marquitos? Capitão Curtis nas estrelas foi boa. E você, Marquitos, qual que é a sua nota? Bom, minha nota é Cine Blá Blá Blá. Também, pra mim, é obra-prima do Coppola. Como eu falei, eu acho tão bom quanto o Franco Atirador. Às vezes eu acho Franco Atirador o melhor filme de Guerra do Vietnã. Às vezes eu acho Apocalipse Now. Como eu revi Apocalipse Now no podcast, por enquanto é o melhor filme pra mim da Guerra do Vietnã. É que o Franco Atirador... Por rever o Franco Atirador, eu mude de opinião de novo. Não, mas o Franco Atirador, aquele final não tem como esquecer, gente. Eu vi criança, aquele final fica na minha cabeça. Não tem como. Nossa, traumatizou você, né, Luiz? Aquele final é foda. Não vou falar. É por isso que o Luiz é assim hoje, minha gente. Porque do Franco Atirador, ele acabou. Olha o que né, o Michael Cimino fez com a minha vida. Então. O que ele fez com o Luiz aí, ó. Destruiu o menino. Às vezes quando é criança não dá certo, não. Então, vai. O polêmico. Eu gosto de falar polêmico. Nossa, não. A gente vai fazer uma camiseta pra vender um dia que vai estar a cara do Luizinho falando polêmico. Polêmico é. Polêmico E é pra você com a encerrar sua nota agora, agora. né? E pra encerrar agora você, Vitinho. Aí. Vitor Sherpinski. Eu? Olha o mistério do ar. Tô uma porrada, hein? tô- Depende da sua resposta, eu quem tô- sabe. Tô uma porrada aí da galera. Eu dou blá blá blá. Eu não dou cine blá blá blá, mas eu dou blá blá blá. Tá. Entendi. Tá bom. Se fosse 2 blá e o blé, seria meio complicado, mas tá. Se você Não, blé não, blé não, blé não. Nem Blé não, blá não, blá, filme né? ruim. Se der blá blá pra esse filme, não dá, né? Não, blá blá blá. Eu não, Blá, eu não blá, acho uma vai. obra-prima, mas, enfim, pode ser que eu tenha assistido a versão errada pra mim. Vê depois a outra versão, aí você sente o ritmo Assim, mais. é um filme que eu tava diferente. assistindo, eu assim, tava curtindo, só que talvez pra mim, é um filme de guerra que se estende muito, sabe? Que, assim, beleza, em tese ele poderia se resolver muito rápido, sabe? Como a missão do cara é só achar o Kurt e matar ele. Mas sei lá, sabe? Se tivesse. Ele vai lá e tem. Até com aquele Kilgore, eu acho que é de boa. Eu acho que é de boa, entendeu? Aí depois daquilo lá, ele já poderia ter encontrado o Kurt, só que assim, não precisava ter sido a cena. A cena final, assim, que nem fez, entendeu? Encontrou o Kurt, ele tem um desenvolvimento, entendeu? O que o Kurt pensa, o que não pensa. Aí já dá mais 1 hora de filme, e tem uns finalmente. Eu acho que assim, pra mim tava perfeito se fosse assim. Em questão de história mesmo. Mas é minha humilde opinião, né? Quem sou eu pra Não, né? sim. Eu tem não acho que opinião. não acho que o filme desmereça todo os prêmios e renome que ele tem. Eu tô dando minha humilde opinião do meu gosto, né? Não foi um filme que assim me agradou ao ponto de falar obra-prima. Achei meio arrastado. Mas enfim, eu sei que é um filme super importante da história e não vou apagar isso só porque eu
não curte tanto que nem as pessoas curtem. Não, e o Coppola fez só obra-prima nos anos 70, por incrível que pareça. Depois ele fez Chefão, eu gosto bastante Conversação e o Apocalipse Now. Tudo do mesmo ano. Enfim. É isso, minha gente. Mas é isso. É isso aí. Lembrando sempre, né, da nossa página do Facebook, @cineblablabla, né, e estamos com vocês no próximo episódio. Até mais. Beijos. Beijo, gente. Falou. Até Tchau. mais. Um abraço. Oh, that's